Quando nós pensamos em Inside Out, ou em português conhecido por todos, Divertidamente, primeiro lançado em 2015 e depois, agora, recentemente em 2024, lançada a sua segunda parte, nós pensamos que talvez Divertidamente seja um filme para crianças. Mas será mesmo que é só para crianças? O que é que pode estar por trás de um filme onde a alegria tem o cabelo azul, que ao mesmo tempo nós encontramos a personagem Tristeza, que ela é toda azul, onde nós vemos a Nojinho, que tem basicamente um laço da mesma cor que o Vergonha, onde posteriormente nós vemos que a antipatia, entre muitas aspas, tem quase a mesma cor da Vergonha, onde a Vergonha é um tom de lilás e a timidez é um tom de rosa que se aproxima um pouco, onde nós vemos que a ansiedade tem outras cores na sua vestimenta. Então, será mesmo que isso é só para os vossos filhos e não para vocês? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Dina Lucas. Aqui no canal eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos do mundo de cinema. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a curtir esse vídeo, a engajar mais o vídeo com um simples comentário e até mesmo a subscrever no canal, porque nós aqui já falamos de mais de 40 filmes. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, sua com açúcar e vamos para o vídeo de hoje. Divertidamente, dirigido então por Pete Docter. Um filme que foi inicialmente lançado em 2015, que foi o Divertidamente 1, e agora em 2024, dirigido pela mesma pessoa, foi lançado então o Divertidamente 2. O filme, de modo geral, acompanha a vida de Riley. No primeiro filme, nós temos a Riley a passar pelas mudanças do humor, enfim, de várias outras coisas. Isso porque ela tem que abandonar a sua vida em Minnesota, se não me engano, para se mudar para São Francisco com a sua família, já que o pai encontrou um novo trabalho lá. E isso nós conhecemos sentimentos como a alegria, a vergonha, o nojo, a tristeza e a raiva, que são provavelmente os sentimentos primários de uma criança, porque a Riley tinha os seus 13, 12 aninhos quando ela se mudou. E ao longo do primeiro filme, nós vamos entendendo como cada personagem se comporta e como a alegria sempre, a todo momento, tenta, se esforça, meio que faz mais do que deveria, talvez, por si só, para poder manter, então, o controle das emoções da Riley. E nós percebemos o quão difícil é, já que é uma pessoa que está a passar por muitas mudanças. De modo geral, o ser humano passa por muitas mudanças. Já no segundo filme, nós vemos a Riley na sua fase adolescente, que seria a pior fase, onde ela desenvolve outras emoções. Logo no princípio, depois do primeiro dia de sono, depois do aniversário dela, nós vemos que na cabeça da Riley, os construtores vão lá destruir o painel do controle das emoções primárias e eles meio que estão a construir um painel mais amplo porque ela vai conhecer mais emoções. E essas emoções nós temos a ansiedade, nós temos a vergonha, nós temos aquela sensação de se anteceder a tudo, né? Que eu não sei como é que chama essa emoção. E nós temos meio que o deixa andar, né? Aquela emoção que te faz não estar preocupada com nada. E nós conhecemos basicamente um pouquinho da nostalgia, que é uma velha senhora que fica lá. Porém, nós vemos que assim como a alegria tenta dominar toda a situação, a ansiedade também tenta dominar tudo, tenta fazer da Riley uma pessoa melhor, tenta fazer da Riley uma pessoa mais proativa e tenta antecipar tudo aquilo que a Riley podia fazer para si, podia melhorar em si. Honestamente, de tudo o que eu vi desses dois filmes, o que eu tenho a dizer é que a ansiedade não é um filme para crianças. Talvez um filme para pais aprenderem como lidar com as emoções dos filhos, porém há detalhes que nós esquecemos quando falamos isso, como por exemplo, nós vemos por um breve minuto a ansiedade dos pais da Riley também. Então é muito complicado pensar que esse filme é só para Riley, né? Crianças como a Riley. E eu assisti o filme e realmente eu pensei, porra, eu me sinto assim às vezes. Um dos momentos mais icônicos do Divertidamente 2 foi o ataque da ansiedade da Riley e sobre como isso funciona, sobre como a ansiedade tentou transformar a Riley na melhor das pessoas, não importasse em quem ela pisasse, ela só estava se a tornar uma pessoa egoísta. E quando ele viu que a mensagem da essência da Riley por parte dele fosse eu não sou boa o suficiente, isso deixou ele tão eufórico, deixou a Riley eufórica, que foi mexendo com a cabeça dele, ela foi ficando sem ar, a ansiedade foi mexendo cada vez mais com toda essa situação. Então, quando nós pensamos em uma criança, será que nós realmente pensamos só nela?
ou nós nos revemos nela também, nesse caso em específico. E eu acho que o melhor dos momentos do Divertidamente, para mim, pelo menos, foi quando a Alegria percebeu que ela não é o controle das coisas. Que está tudo bem não ser feliz todos os dias. Está tudo bem tu não teres o controle das coisas todos os dias. Todas as emoções são importantes. Todas elas constroem um fragmento de quem somos, assim como aconteceu com a Riley. Para esse filme, na verdade, para esses dois filmes, eu dou uma nota de 6 para cada um deles. Divertidamente, na verdade, o 2 leva uma nota mais para 7, porque é um filme que não só mexe com as minhas emoções. Eu gosto muito dos filmes que têm saído recentemente. Um outro filme que eu penso falar muito é aquele do fogo e da água, que eu esqueci o título agora, mas é um filme que eu também penso em falar muito porque eu amei muito. E como essas animações recentes da Pixar, da Disney, têm trago muito essa pegada mais antiga da Disney, que é não comunicar somente para crianças, mas sim comunicar para todo mundo de verdade. Isso era a essência da Disney até algum tempo atrás. Entrando na parte de spoilers, eu acredito que muita gente já tenha visto Divertidamente 1 e o 2, principalmente depois de ter causado toda a situação que causou, né? Porque em cada parte do mundo houve uma situação. Na parte 1, nós acompanhamos a Riley e o desenvolvimento das suas personagens, os seus sentimentos juvenis, vamos assim dizer, porque também é muito novo para a alegria, também é muito novo para a raiva, está tudo descontrolado, até o ponto de a alegria não saber lidar com a tristeza e não saber que está tudo bem tu seres triste e feliz ao mesmo tempo, tu chorares de alegria, era uma coisa que era então desconhecida para a própria alegria naquele momento. Nós entendemos no Divertidamente 1 como os sentimentos não sabem lidar consigo próprios também. Nós temos um momento icônico que foi quando a alegria permitiu à tristeza unirem-se para criar então um único momento, um único sentimento. E nós vemos que eles vão fazendo isso com todos, vai se misturando, ela vai abrindo mão, mas ao mesmo tempo nós vemos como a alegria pode ser tóxica, tendo em conta que a alegria queria que a Riley fosse feliz o tempo inteiro, mas ninguém é feliz o tempo inteiro. Então, aquela ideia de que ser feliz a todo momento pode ser um sinal de que tu não estás bem. Porque nós vemos que a alegria não se deixa sentir o que ela realmente quer sentir. Isso nós descobrimos principalmente para o final do filme, quando ela e a tristeza ficam meio que presas a tentar voltar para o painel do controle e elas têm que unir forças para poder acontecer isso. No Divertidamente 2, nós vemos que a alegria entende um pouco mais que as emoções precisam ter certas importâncias, mas ao mesmo tempo nós não vemos ela a dar esse espaço para as novas emoções. Ela quer que as coisas sigam um único padrão que nós vimos que ela construiu no Divertidamente 1 e ela não chega a dar espaço, ela não chega a ouvir as outras emoções. E voltamos ao mesmo problema, que é a alegria tentar controlar todas as emoções da Riley e nivelar até que ponto é que ela pode ficar triste, até que ponto não, e não deixar as coisas irem fluindo normalmente. E nós temos um momento que para mim é literalmente icônico, que foi meio que a revolução da alegria contra o reinado absurdo e extremamente horrível da ansiedade. Quando a ansiedade manda a alegria e as emoções primárias serem presas para as coisas esquecidas, os segredos ocultos, eles fogem e eles vão para o mundo da imaginação e a alegria meio que se revolta contra toda aquela coisa que a ansiedade está a pedir para eles criarem na mente da Riley, faz a Riley roubar um livro e ela descobre que ela não é boa o suficiente, ela fica com isso. Tanto que foi uma coisa que eu acredito que tenha servido como um pequeno trauma para Riley, que quando a ansiedade despertou a sua real intenção, vamos assim dizer, o seu plano maquiavélico, aquela foi a mesma frase que a Riley disse no final: eu não sou boa o suficiente. Talvez assim que muitos de nós nos sentimos depois de ver o filme, talvez tenha sido essa emoção um pouco mais clandestina que esse filme tenha despertado recentemente, principalmente porque cada vez mais, graças a seja lá o que vocês acreditam, Deus, Buda, Jeová, Allah, problemas mentais têm cada vez mais ganhado espaço para serem falados, debatidos, descobertos, aceites para a recuperação. Então, talvez isso tenha causado muitas emoções complicadas para as pessoas que tenham visto esse filme. É muito complicado falar de Divertidamente, há muita coisa que eu poderia trazer, poderia falar, enfim, né? Mas eu fico por aqui para não me alongar demasiado. Acredito que vocês tenham percebido o meu ponto, deixem aqui nos comentários o vosso ponto.
E ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Eu conto com vocês para sempre, tá bom?